Tati, vamos orar então. Senhor, nós consagramos a Ti agora essa chamada de vídeo. Senhor, nós te convidamos, Senhor, a tomar a direção da nossa mente. Consagramos a Ti todos os nossos sentidos. Entregamos a Ti a vida da Tati, Tua filha amada, que vai trazer a meditação do capítulo 37, Pai. Fala conosco, Senhor, para que ela possa entregar tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela. Consagramos a boca dela agora, os sentidos dela, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo nessa chamada. Em nome de Jesus, estamos aqui para alimentar o nosso espírito. Amém. Amém. Quase que eu esqueci também. Então, a gente está dando continuidade à palavra do Senhor em Jeremias 37. Eu vou ler na NVI, tá? Quem quiser acompanhar. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em seu lugar, em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular no meio do povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. Quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, levantaram o cerco. A palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu para ajudar vocês retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade. Eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se enganem dizendo: os babilônios certamente irão embora, porque eles não irão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônico que está atacando vocês, e deles restassem apenas homens feridos nas suas tendas, eles se levantariam e incendiariam esta cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha no meio do povo daquele lugar. Quando, porém, ele chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, prendeu o profeta Jeremias e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, a qual tinham transformado em prisão. Jeremias foi posto em uma cela subterrânea na prisão, onde ficou por muito tempo. Então, o rei mandou buscá-lo e Jeremias foi trazido ao palácio, secretamente. O rei lhe perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Há, respondeu Jeremias. Tu serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra ti, contra os teus servos ou contra este povo, para que me mandaste para a prisão? Onde estão os teus profetas que profetizaram: o rei da Babilônia não atacará vocês e nem essa terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me, por favor. Permita-me apresentar a minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Amém.
Eu vou começar a explicar mais ou menos cada versículo ali do que eu fui entendendo, né, sendo ministrada também. Ali, o rei Zedequias, ele foi constituído rei pelo próprio rei Nabucodonosor, aquele que o profeta Jeremias já estava desde o primeiro capítulo falando, obedeça, seja submisso a ele, e ele não dava ouvidos a ele. Nem o rei dava ouvidos, e ninguém do povo, nenhum dos seus servos, ninguém do povo deu ouvido a Jeremias, né? E, pelo contrário, Zedequias, ele se uniu ao faraó do Egito, né? Quando os babilônios vieram, ele se uniu ao faraó do Egito. Só que ali me chamou mais atenção, no versículo 3, contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal pedir para Jeremias orar por ele. Tá? Eles não acreditavam em nada do que Jeremias falava. Eles não obedeceram à voz de Deus vindo através de Jeremias. Mas daí chega no momento que eles vão lá e pedem para ele orar por eles. Quantas vezes acontece isso com a gente? Tipo, no nosso dia a dia ou dentro da igreja, que a gente não escuta o pastor, a gente não escuta o que a Bíblia está falando, a gente desobedece e daí chega no momento lá, vai lá, pede oração para o pastor, pede lá para aquele líder lá orar e ver o que está acontecendo. Então, assim, se eles sabiam que Jeremias orava a Deus, eles sabiam que Jeremias era um homem de Deus. Mas amém. Vamos continuar. Nesse momento, Jeremias ele andava livremente entre o povo. Tá? Então, o exército do faraó saiu do Egito. Como eles fizeram essa aliança, ele saiu do Egito e eles vieram, estavam vindo para ajudar o povo de Jerusalém. Mas Deus mandou uma palavra e falou através de Jeremias novamente. Você se uniu ao povo do Egito, você se uniu ao faraó, mas eu não vou dar vitória para eles, eles vão voltar para a terra deles e os caldeus vão invadir vocês e vão cercar vocês, vão tomar Jerusalém e vão queimá-la. Não adianta nada você fazer aliança com o Egito. Aí já me pegou mais uma vez, em certa situação assim. O povo do Egito, digamos assim, comparado com o mundo, porque nós já fomos libertos de lá. Aí, como eu vejo assim, a gente já foi liberto, Deus demora para dar alguma coisa, ou Deus, pela desobediência nossa, nós estamos sendo provados, castigados ali naquele momento, e daí a gente corre para o mundo, em vez da gente esperar, em vez da gente obedecer, em vez da gente se arrepender dos nossos erros e voltar para o Senhor, a gente vai para o mundo nos ajudar a sair dessa situação, né? E isso me questionou, assim, quantas vezes a gente tem, em vez de se arrepender, pedir perdão para Deus e esperar em Deus, a gente volta a pecar. Mas ali ele fala, não vos enganeis a vós mesmos. Não adianta quem você vai se unir, Deus é soberano, né? Ali continuando, no versículo 11, Jeremias ele estava livre, a cidade ela já não estava mais sendo cercada, né? E ele quis sair da cidade para ir tomar posse da bênção dele, que era exatamente lá em Jeremias 33, aquela terra que, por coincidência, até eu que ministrei aquele dia, Jeremias 33, quando Deus manda ele comprar um pedaço de terra do parente, né? E é essa terra que ele está indo buscar, que ele está indo tomar posse da terra. E ele é preso daí. Ele é preso. Não é hora dele sair e buscar a bênção dele. Ali já vem uma outra para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Quantas vezes a gente está cercado pelo inimigo, a gente está com uma aflição, uma preocupação, passando por uma prova, e a gente recebe a bênção, e daí a gente acha que a gente já está livre, que a gente pode largar a missão. Jeremias não estava pronto para largar a missão, não.
Deus ainda tinha um propósito e ele não era para sair. E daí ele tentou sair e foi preso. Aí ali a palavra fala que ele ficou muito tempo ainda preso, que ele apanhou, e ele teve que passar por isso. E mais uma vez o rei Zedequias chama Jeremias escondido. Mais uma vez. Tipo, primeiro, ele desobedece a voz de Jeremias, aí ele vai lá, pede para o Jucal e falar com ele, para Jeremias orar por eles. Daí Jeremias é preso, e daí mesmo assim, o Zedequias vai lá escondido e busca mais uma vez Jeremias. Jeremias, tem alguma palavra do Senhor? Uai, mas ele não estava escutando até agora a palavra do Senhor, o que ele quer escutar agora? Mas é sobre isso. É sobre isso, parece que a gente é assim, o nosso dia a dia parece que a gente é como Zedequias. Deus fala, a gente reconhece que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, a gente reconhece que aquela é a palavra de Deus, e mesmo assim a gente não obedece, né? E é sobre isso. E daí me veio aqui aqui eu anotei, né? Eu já comentei que Zedequias se uniu ao faraó do Egito em vez de obedecer à voz de Deus através do profeta Jeremias. Quantas vezes a gente desobedeceu a Deus e nos associamos ao mundo, mesmo não ouvindo a voz do profeta, né? Então é sobre isso. Uma coisa que me chama muito atenção, assim, né, em todo Jeremias, na verdade, é que é uma palavra uma palavra histórica, é uma palavra de profecia, mas ela é muito usada hoje. É como se a gente estivesse lendo e falando assim, gente, ou eu me visualizo como Jeremias, que ali ele foi atrás da bênção dele e deixou a promessa e deixou a missão, ou nós somos o povo que desobedece. Mas no momento a gente sempre se encontra, em cada fase da nossa vida a gente acaba encontrando Jeremias, né? E é sobre isso, isso que fala e que eu fui ministrada em relação à palavra de Jeremias 37. E no final ele comeu o pão, que Zedequias realmente ele teve que dar o pão ali, tipo, ele fez uma coisa que Jeremias pediu, né? Vamos falar assim, ele fez uma coisa que Jeremias pediu. Ele deixou ele livre no pátio, né? Não mais na casa de Jonatas, e sustentou ele. Tá? Amém? Amém, é isso aí. Nessa passagem, Jeremias ele estava indo para receber uma herança, né? Como a Tati falou. Aqui tem a notinha de rodapé. Apenas alguns complementos, porque já foi muito explicativa, glória a Deus. Do verso 1 ao 3, né? Apesar de ter pedido que Jeremias orasse pelo povo, Zedequias, um vassalo do rei, não deu ouvidos às advertências do profeta. Exatamente isso. Ele não dava ouvidos, mas ele queria a bênção. É aquilo que a gente fala assim: eu preciso que você ore por mim para eu me sentir um pouco melhor para continuar pecando. Não significa que haja um arrependimento a ponto de abandonar aquele pecado, mas a pessoa quer apenas se sentir um pouco melhor para continuar no erro. Foi isso que o rei fez aqui, né, do trecho do verso 1 ao 3. No verso 5, aonde ele fala sobre o faraó ali, é uma informação histórica, né, sobre o faraó, trata-se do faraó Ofra, que está citado no capítulo 44, verso 30. Ele reinou de 589 a 570 antes de Cristo. E marchou para ajudar Zedequias contra a Babilônia.
ele se retirou antes de entrar em combate, deixando Jerusalém cair nas mãos dos babilônios em 587. Então, tudo isso aconteceu porque o Senhor já tinha dito que aconteceria. Seria dessa forma e não teria como o Senhor mudar. Era um decreto decorrente do pecado. Deus perdoa? Perdoa. Mas a consequência do pecado, isso a gente precisa arcar com as consequências. A resposta aqui no verso 6 ao 10, tem a resposta de Jeremias a Zedequias. Não foi aquilo que este último desejava ouvir, ou seja, o exército do faraó seria derrotado e as tropas de Nabucodonosor tomariam e incendiariam Jerusalém. Então, independente do que acontecesse, a promessa do Senhor em relação à maldição, a consequência do pecado, ela aconteceria de uma forma ou de outra. E ali do verso 12 ao 13, Jerias pensou que Jeremias estava passando para o lado dos inimigos, quando, na verdade, o profeta voltava para a sua cidade natal a fim de receber sua parte de uma propriedade familiar, que é aquela que a Tati trouxe na meditação do capítulo 32, do verso 1 ao 15. Então, ele foi buscar isso no momento errado, né, Tati? Essa não era a hora dele entrar lá, mas ele entrou. E daí ele foi no verso 16, calabouço, né? E aí nós temos provavelmente uma cisterna, como está na referência no capítulo de amanhã, 38, no verso 6 ao 13. É uma cisterna. E no verso 20, né, fala que Jeremias ele estava com mais de 60 anos de idade e seu medo era morrer caso ele voltasse a ser colocado na cisterna úmida. Então, imagina um poço, né, que não tem mais água, mas tem aquele restinho, aquele lodo, aquela lama ali. Então, ele jogado ali, é uma cisterna, né? E então, não tinha alimento, não tinha sol, não tinha... Imagina, jogado num buraco mesmo. É um buraco. Imagina uma pessoa assim, com 60 anos aproximadamente, né? Ele tinha mais de 60 anos quando isso aconteceu, e o medo dele era perecer ali. Poxa vida, entrei para buscar uma herança e acabar aqui morto dentro de uma cisterna, né? E aí veio a questão, né, do segredo, né? Do rei, né? Que absurdo isso, né, gente? A pessoa sabe que está fazendo errado, sabe que fez errado, já foi alertado, fez a lambança, e ainda depois vai lá falar em segredo, né? Olha, eu sei que eu errei, mas ó, não conta nada para ninguém, tá bom? Será que isso tem alguma semelhança com os dias de hoje? As pessoas dizem assim, né? Eu fiz errado mesmo, eu matei, eu roubei, eu me prostituí, mas não conta nada para ninguém, porque a minha imagem, ela vale mais do que qualquer coisa. Não importa quais são as consequências, desde que ninguém fique sabendo do meu pecado, desde que ninguém saiba o que aconteceu comigo. Então, ele pediu para o Jeremias que abençoasse, né? E olha só, Deus não abençoa pecado. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Né? E tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está em secreto, é alimento para Satanás. Porque ele se alimenta de pecado. E os pecados são aqueles que estão escondidos, aqueles que a gente tem vergonha até de pensar, sabe? Eu não posso nem pensar naquilo porque eu já fico constrangido, constrangida. É esse tipo de pecado que alimenta espíritos imundos. E a Bíblia nos ensina a não fazer como o rei fez aqui nessa passagem, né? Aquilo que é feito
em secreto não fica em oculto nos olhos de Deus. É necessário que haja arrependimento, que haja confissão e arrependimento, para que haja remissão dos pecados. Então, a palavra de hoje, ela se encerra assim, né? Não tem o final feliz, porque ele continua no 38 de amanhã. E aí nós vamos seguir amanhã e ver a conclusão desse trecho da história. Amém? Vocês querem comentar alguma coisa? Senão nós encerramos. Amém. Tati, ora então, encerrando. Ela olha até pelo baixo. Oi? Eu não escutei o que ela falou. Eu acho que a pastora clicou errado ali, fica tranquila. Ah, tá. Foi nós que abrimos o áudio aqui. Ok. Vamos orar, então. Pode orar, Tati. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, por este momento, Senhor Deus, em nome de Jesus, de pregar a Tua palavra, ó Pai. E estamos aqui, Senhor Deus, e que sejamos ministradas por essa palavra em todo dia, Senhor Deus, e que o Senhor Deus venha se revelar a cada um, Pai, ministrar a cada um essa palavra, em nome de Jesus, e que possamos nos arrependermos dos nossos pecados, Pai, ouvirmos, Senhor Deus, a Tua voz, Pai, lermos a Tua palavra, Senhor Deus, e buscarmos mais, cada vez mais, cada dia mais, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia. Senhor Deus, em nome de Jesus, reveste-nos, protege-nos durante todo este dia, Pai, e que a Tua presença seja real nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém.